Olá pessoal, vamos dar continuidade com a parte 3 de sedimentoscopia. Vamos falar agora sobre cilindro, que é uma estrutura específica do trato geniturinário, certo? São formados no lúmen dos túbulos renais e são moldados no interior desses túbulos. Por isso, eles têm um formato cilíndrico, tá? São resultados da precipitação ou gelatificação da mucoproteína de Tan-Rosfal. Essa mucoproteína de Tan-Rosfal, ela é produzida pelas células dos túbulos renais, apenas. É o único lugar que a gente vai encontrar essa proteína de Tan-Rosfal. Ela é produzida constantemente, certo? O normal é essa proteína ser produzida, tá? E quando o fluxo urinário passar, ela arrastar essa proteína. No entanto, alguns fatores podem ocorrer e fazer com que essa proteína produzida por essas células, elas permaneçam por um maior tempo no lúmen dos tubos e acabem gelatificando e formando os cilindros, tá? O primeiro elemento que pode ocorrer é a estase urinária, que é uma redução acentuada do fluxo urinário. Então, como não passa fluxo urinário para arrastar essa quantidade de proteína, essa proteína ela se acumula, ela se concentra, né, se gelatifica e forma esse elemento, tá? Quando a urina vem, né, depois do processo de estase urinária, certo? Ela leva então agora já o elemento formado, já o cilindro formado, e não a proteína sem estar na forma gelatificada, tá? É necessário também uma acidez aumentada para que ocorra a gelatificação da proteína de Tan-Rosfal. E é necessário uma alta concentração de solutos e presença de constituintes iônicos ou proteicos anormais, tá? Geralmente ocorrem nos túbulos distais e coletores. Dissolvem-se urina alcalina, bem como em urina neutra, que apresenta gravidade específica de 1003 ou inferior. A presença de cilindro na urina é frequentemente acompanhada de proteinúria, já que é um elemento formado, né, com sua composição é a base de proteína, que é a proteína de Tan-Rosfal. Quando tem cilindro no formato urinário, frequentemente tem a presença de proteinúria, tá? No entanto, a recíproca não é verdadeira. Nem sempre que há presença de proteinúria, vai haver presença de cilindro, tá? Por quê? Não é só ter a presença de proteinúria que vai ocasionar a formação desse cilindro. É necessário ter o processo de estase urinária, é necessário que o pH esteja mais acidificado, tá? Então, só ter a presença de proteinúria não vai determinar a formação do cilindro, ok? Existem vários tipos de cilindro. O hialino, que é o comum, o hemântico, o leucocitário, de células epiteliais, o granuloso, o sério e o graxo. Nós vamos falar de forma individual de cada um deles. O hialino é o mais comum, são mais frequentemente encontrados na urina, tá? São compostos basicamente por proteína gelatificada de Tan-Rosfal, exibe índice de refração muito baixo e devem ser visualizados sobre baixa intensidade luminosa. Podem ser encontrados forma mais branda de doença renal e em exercício físico e um processo de desidratação, tá? Perceba, né, que no exercício físico e na desidratação, como vai diminuir o fluxo de urina, né? No exercício físico, provavelmente porque perdeu urina de forma não renal. E a desidratação porque o corpo está retendo o líquido, né, o pouco líquido que ainda tem, devido à desidratação. Então, diminui esse fluxo urinário. Ocorre, então, a estase urinária, certo? E a proteína de Tan-Rosfal, que é produzida a todo momento, ela vai se concentrar e se gelatificar, né? Quando o fluxo reaparecer, né? Quando ocorrer esse fluxo urinário, ele vai arrastar, então, o elemento já formado, tá? Ele é transparentezinho, na imagem a gente consegue ver, tá? Se a gente tivesse a ajuda do micro, ficaria mais fácil.
Todos os cilindros, pessoal, como eles são elementos maiores e mais pesados, eles ficam em sua grande maioria nas bordas da lâmina, tá? Então, uma amostra com avaliação química de presença de proteinúria, tá? A gente vai dar uma ênfasezinha na avaliação das bordas da lamínula, certo? Porque esse tipo de elemento pode estar presente. O hemântico indica hematuria renal, sendo sempre patológico. Podem determinar doença glomerular, glomerulonefrite aguda, nefrite lúpica e trauma renal. Podem ocorrer somente poucas hemácias em uma matriz proteica ou várias células agregadas sem matriz visível, tá? Na verdade, é como se fosse uma matriz de um cilindro hialino, tá? E sobre esse cilindro hialino se aglomerou várias hemácias. Então, para esse cilindro hemântico ter ocorrido, existe uma grande hematúria também no formato urinário, ok? Por isso, ele é sempre patológico e está sempre envolvido com essa hematúria pré-existente, tá? O leucocitário é o mesmo sentido, é como se fosse uma matriz de cilindro hialino com deposição de leucócitos em cima dessa matriz. Então, ele vai estar sempre relacionado a essa piúria pré-existente. São encontrados em situações de infecção, inflamação não infecciosa renal. Podem determinar pielonefrite aguda, nefrite intersticial e nefrite lúpica. Podem ocorrer somente poucos leucócitos em cima dessa matriz proteica ou várias células agregadas sem matriz visível. Células epiteliais são formadas como resultado de estase e da descamação de células epiteliais tubulares renais. Raramente são observadas na urina devido à rara ocorrência de doenças renais que afetam, os túbulos, que promovem essa descamação excessiva, a ocorrência dessa necrose. Podem ser encontrados em exposição a agentes nefrotóxicos ou vírus como o citomegalovírus e o vírus da hepatite. Já o cilindro granuloso, ele é resultante da degeneração de cilindros celulares, principalmente celulares, mas pode ser de origem hemântica ou leucocitária. Inicialmente, os grânulos são grandes e grosseiros, porém, quando a estase urinária é prolongada, esses grânulos eles são fragmentados, dando origem a grânulos finos, tá? Podem ser encontrados em exercício intenso e doença renal significante, tá? Porque no exercício intenso, a estase é tão grande, tá? Que promove a formação desse cilindro. Esse cilindro, a estase se prolonga ainda mais, que esse cilindro começa a se degenerar, tá? Outros elementos presentes na urina começam a se degenerar, tá? E forma esse cilindro granuloso. Sérios são cilindros curtos e largos, com extremidades retas ou quebradas, com bordas fissuradas ou serrilhadas, tá? Resultam da degeneração de cilindros granulosos. Então, a estase aí foi tão grande, pessoal, que os primeiros elementos já foram degenerados, já formou esse granuloso e agora esse granuloso já está sendo degenerado e dando origem ao sério. Então, a estase ela é realmente bem aparente, tá? Podem ser encontrados na insuficiência renal crônica, na nefropatia diabética, na doença renal aguda e na inflamação e degeneração tubular. Então, ela está sempre relacionado a achados patológicos bastante consideráveis, tá? Devido à estase, que é bem prolongada. E o graxo incorporam gotículas de gordura livre, tá? Podem ser encontrados na degeneração adiposa do epitélio tubular, como na doença tubular degenerativa. São bem comuns porque é difícil o aparecimento de tais patologias. Estruturas variadas que podem se apresentar no formato urinário dos nossos pacientes, pessoal. A presença de bactérias, de levedura, de espermatozoides e de filamento de muco. A gente vai falar de cada um deles. As bactérias, pessoal, normalmente não é para a gente encontrar bactérias nesse formato urinário a nível de rim e de bexiga.
nesses dois locais, a urina é para estar estéril, tá? Quantidade de bactéria, em especial, se é acompanhada por diversos leucócitos, geralmente é indicativo de infecção do trato urinário, tá? A gente tem que ter cuidado no momento da coleta, né? Por isso que é tão importante essa coleta de jato médio para a realização do sumário de urina e até da própria urocultura. Porque esse primeiro jato que é desprezado, ele pode arrastar essas bactérias que estavam lá se proliferando na uretra, né? E aí, esse jato médio, ele já sai sem ter essa possível contaminação, tá? Por isso a importância da coleta do jato médio. Sobre a infecção do trato urinário, essas bactérias e esses leucócitos, elas podem ser acompanhadas ou não também da presença de nitrito. Se for bactérias gram-negativas, né, o nitrito pode estar presente na fita reativa. No entanto, se essa infecção do trato urinário for causada por gram-positivas, esse nitrito não vai estar presente porque essas bactérias não conseguem converter nitrato a nitrito, tá? No entanto, lembrando, as maiores causadoras de infecção do trato urinário são as gram-negativas. Por isso é tão comum a gente associar infecção do trato urinário à presença de leucócitos e presença de nitrito na fita reativa, ok? Levedura, elas são lisas, incolores e geralmente ovoides, frequentemente apresentam brotamentos, tá? São encontradas em infecções do trato urinário, em especial em pacientes com diabetes. Por que pacientes com diabetes? Primeiro, já são pacientes com sistema imunológico um pouco comprometidos, tá? E esses pacientes, eles possuem uma grande disponibilidade de glicose, que essas leveduras utilizam como fonte de energia. Então, torna-se um ambiente propício para o desenvolvimento desse micro-organismo, tá? Os espermatozoides, pessoal, podem estar presentes em urina de ambos os sexos, tá? No entanto, no sexo feminino, ele, né, não é oriundo da produção desse organismo, né? Isso representa pra gente que ocorreu uma relação sexual ou um coito antes do procedimento de coleta, tá? Então, no sexo feminino, ele nunca vai ser citado em laudo. Ele é citado apenas no sexo masculino, tá? E ele só tem importância clínica se houver uma grande quantidade de espermatozoides. Uma pouca quantidade é até normal, tá? E essa grande quantidade, ela pode representar uma situação de ejaculação retrógrada, que é quando no momento da relação sexual, esse paciente, né, esse homem, o ejaculado dele, ele não vai para o meio externo. Esse sêmen, ele volta para a bexiga e fica lá armazenado, tá? E no momento apenas da micção urinária é que ele vai para o meio externo juntamente com a urina, tá? E isso pode explicar uma possível infertilidade, né, desse casal, né, uma dificuldade de conseguir engravidar essa parceira, ok? Filamento de muco, tá? Os filamentos são longos, delgados e ondulantes, de estruturas semelhantes à fita, tá? A gente às vezes até quer confundir com arranhões da lâmina ou da lamínula, só que esse filamento de muco dá um aspecto turvo na microscopia, certo? Quando em abundância, pode representar a presença de inflamação ou irritação do trato urinário, tá? É um achado comum, em pequena quantidade, pode estar presente em indivíduos do sexo masculino e feminino, mas é muito comum no sexo feminino, porque o sexo feminino ele produz uma maior quantidade de secreção, ok? Os parasitas que podem ser encontrados no formato urinário são tricomonas vaginalis, enteróbios vermiculares e cistossoma haematobium. O Tricomona vaginalis é um parasita mais encontrado na urina e pode não ser detectado a menos que exiba motilidade. Em uma urina recém-coletada, a gente consegue ver claramente esse tricomonas, né, andando pela lâmina, tá? Ele é como se fosse um espermatozoide muito maior, certo? Mas o movimento dele é bem semelhante ao de um espermatozoide, até mais rápido, certo? Quando ele não tem motilidade, ele fica muito parecido com o leucócito e pode passar despercebido, ok? O enteróbios vermiculares, pessoal, ocasionalmente também pode aparecer a fêmea, certo? Além do ovo. E ele é mais frequente do que se imagina. Na verdade, a gente sabe que esse parasita está lá na região anal,
mas por contaminação na hora da coleta ele pode, né, se fazer presente no formato urinário, certo? E até com uma certa frequência. Não é tão incomum, não. Na verdade, é bastante frequente a presença dele em pessoas parasitadas. O Schistosoma hematobium, pessoal, é um parasita exclusivo do trato geniturinário. É um trematóide sanguíneo que habita as veias das paredes da bexiga. Então, eu já vi algumas vezes essa questão em concursos, perguntando qual é o parasita exclusivo do trato geniturinário, certo? Podem ser encontrados na urina juntamente com hemácias e leucócitos, e eles são endêmicos na África, então não são comuns aqui a nível nacional. A endemia deles é na África, continente africano. Artefatos e contaminantes, eu posso citar aqui dois para vocês, que são os cristais de amido e as fibras de tecido. Esses artefatos e contaminantes, eles obviamente não são citados no laudo, né? Só para a gente conhecer e não querer confundir com um achado de relevância. O cristal de amido, o tipo mais comum é o amido de milho, presente na maioria dos talcos, tá? Até o próprio talcozinho da luva, a gente pode vir a contaminar esse material no momento que estiver processando. E o talcozinho, principalmente presente em crianças, mas tem até indivíduos adultos que utilizam talco. Fibras de tecido é um artefato encontrado com maior frequência. São oriundos de roupa, fralda, papel higiênico ou consistem em fragmentos de algodão suspensos no ar, né? Algodão esse que é bem comum dentro do próprio laboratório, tá? Então a gente pode acabar contaminando esse material no momento da manipulação. Mas é um achado irrelevante, um achado que não vai ser citado e não tem importância nenhuma, né? O importante é a gente só saber que isso é um artefato, é um contaminante, ok? A gente encerra aqui, pessoal, a parte de sedimentoscopia, tá? E a gente encerra todo o conteúdo acerca da avaliação urinária. Até a próxima!